Saudações, minha gente. Estou aqui de novo para ser a advogada dos nossos pequenos. E hoje são tantas emoções. Adivinha do que a gente vai falar hoje? Isso mesmo. Vamos falar hoje sobre emoções. E para começar, é claro, nós precisamos falar sobre as nossas emoções, né? Não dá para orientar os pequenos sem sermos orientados primeiro. E aí, para isso, nós temos que despertar nossa consciência. Como que eu vou falar de emoção para as crianças se eu própria não consigo nomear as minhas emoções? É um pouco difícil, né? E aí a gente começa a pensar sobre o assunto, começa a virar um emaranhado dentro da gente, porque é difícil organizar mesmo as nossas emoções, né? Então, trago também algumas dicas, hein? Fica por aí, fica até o final, ajuda a Tia Rê. Ajuda, porque a gente precisa falar para o mundo inteiro como é que pode o adulto ajudar a criancinha. Porque tem gente que acha que criança não tem problema. Mas veja, adolescente tem problema, é uma fase da vida. Os adultos têm problema, outra fase da vida. Os idosos têm problemas. E por que só as crianças não teriam problemas? Elas têm problemas sim. E a maior parte dos problemas das crianças tem nome e sobrenome. Isso mesmo. Os problemas dos pequenos são os adultos. Somos nós. Minha culpa, minha máxima culpa. Culpa não. Responsabilidade. Nós somos responsáveis sim por grande parte dos problemas que os pequenos enfrentam. Por quê? Quando nasce a criança, nasce junto aquele adulto que vai cuidar dela, o pai, a mãe, a avó, não é verdade? Nós não temos experiência com a criança. Ah, mas eu sou babá, já cuidei de muitas crianças na minha vida. É verdade, mas cada ser humano é único. E aí é na convivência do dia a dia, é desenvolvendo habilidades para lidar com a criança, que a gente vai construindo a relação com a criança. Isso é fácil, minha gente? Não é fácil para nós e não é fácil para as crianças, que na verdade acabam sendo as nossas cobaias. Porque elas próprias vão direcionando muitos dos nossos comportamentos, não é verdade? E nós, conscientes que já somos, vamos aprendendo a lidar com as situações. E é aprendendo não só no dia a dia, buscando também conhecimento, informações, assistindo vídeos, lendo livros, se virando para aprender a lidar com os pequenos. A vida não é fácil. Quem disser que é fácil, perdeu minha amizade. Porque não é fácil mesmo. Lidar com os pequenos não é fácil, mas eles precisam que a gente faça um esforço maior do que esse que nós estamos fazendo agora, certo? Então, primeiro, nós temos que nomear e conhecer as nossas emoções. E aí vamos entender primeiro que emoções são muito primitivas. Elas nos acompanham desde a época da savana africana, como diz o Pedro Calabres. Então, é um instinto de sobrevivência, né? Os estímulos externos vêm, despertam as nossas emoções e na hora o nosso corpo reage. E às vezes, por exemplo, na sensação de medo, na emoção que é o medo, ele reage para salvar a nossa vida. Ele reage como um instinto de sobrevivência. Então, todas as emoções, elas causam reações no nosso corpo, reações no nosso comportamento, porque é assim que funciona. Ah, mas eu tenho controle das minhas emoções. Nós não temos controle das nossas emoções. Nós temos controle daquilo que sentimos, daquilo que fazemos com as nossas emoções. Por exemplo, estou andando à noite voltando do trabalho. E aí eu vejo uma pessoa em atitude suspeita. Na hora, a emoção que desperta é o medo. E o meu corpo reage. Eu posso sentir uma tremedeira ou uma vontade tremenda de correr. Então, essa é a reação do meu corpo.
E sou eu quem vou escolher se eu fico tremendo parada num canto ou se eu vou correr para salvar a minha vida. Então, sobre isso nós temos controle, as nossas reações, os nossos comportamentos diante das emoções. Mas as emoções nós vamos sentir, porque elas são neurais, elas são biológicas. Sobre elas nós não temos controle, mas nós temos controle sobre aquilo que nós vamos fazer com aquelas emoções, sobre as reações que nós vamos ter. E aí, saber lidar com os nossos comportamentos diante das emoções é o que nós chamamos de inteligência emocional, que precisa ser desenvolvida, que precisa ser trabalhada no ser humano desde sempre, né? Muitos adultos, muitos mesmo, e eu até me incluo nessa, não sabem lidar com as suas emoções. Eu me incluo porque há um certo tempo já eu despertei a minha consciência para isso, gente, e as transformações são visíveis, Hoje eu já me pego fazendo coisas completamente diferentes das reações que eu tinha antes de ter essa consciência. É por isso que eu falo que é importante despertar a nossa consciência, porque até as nossas ações são diferentes. Então, o que nós precisamos? Trabalhar emoções com os nossos pequenos. E nós precisamos começar nomeando essas emoções. O que você está sentindo, meu amor? Você está sentindo medo? Por que você está com raiva? Eu vi no seu rosto que você está com raiva. Quer falar sobre isso? Vamos conversar? Então, permita que o pequeno nomeie o que ele está sentindo. Analise junto com ele o comportamento que ele está tendo, se é adequado, se é inadequado. No caso da raiva, precisa ser redirecionado esse comportamento, porque geralmente o mau comportamento da criança está relacionado ao não saber lidar com as emoções. Lembra que ela é nova, chegou nesse mundo agora e está descobrindo tudo que tem no mundo agora? Ela está descobrindo tudo que tem no mundo externo, mas ela está descobrindo também tudo que tem no mundo interno, no seu interior. Então, até ali nós precisamos de direcionamentos, certo? Então, conte histórias para a criança que envolvam os sentimentos. Fale sobre o sentimento inadequado de outra pessoa que vocês estão vendo, de que forma que ela poderia ter feito e não fez. Então, nós precisamos diariamente falar com as crianças sobre o que eles estão sentindo. Nomear aquilo que nós sentimos é parte importante para desenvolver essa inteligência emocional que é falada hoje nos 4 cantos do mundo. E isso não pode ser desenvolvido só depois que o sujeito é adulto, né? Olha o meu caso, eu mesma já senti a diferença, já vi muitas transformações na minha vida. Muitos de vocês que estão ouvindo podem ter passado por isso também. Mas é importante que os nossos pequenos já comecem a lidar com essas emoções desde pequenos, para que quando eles forem adultos, eles estejam melhor preparados. Vai sair tudo perfeitinho? Eles vão ser os adultos poderosos e perfeitos? Não, mas eles vão ter mais ferramentas, porque é isso que nós precisamos desenvolver com eles, para saber lidar com todas as situações que surgirem. Fácil não vai ser, nunca será. Se tiver fácil, não está educando, se tiver fácil, não está vivendo direito. Essa que é a verdade. Não vou mentir para vocês não, que eu não tô aqui para isso não. Tô aqui para falar a verdade. Então, vamos fazer as coisas com calma, com paciência, conversar muito com os pequenos. A maioria dos ensinamentos que nós temos que dar para os pequenos ou é exemplo ou é conversa, né? Vamos usar outros meios, outras ferramentas, mas de um modo geral a gente divide os ensinamentos em exemplos, em bons exemplos e em boas conversas também. Não perca a oportunidade de conversar com a criança. Claro, se a criança estiver muito nervosa, se a criança estiver muito agitada, não é hora de conversar, é hora de acalmar a criança
para conseguir ter acesso a ela, porque ninguém enfurecido, enraivecido é capaz de uma conversa amigável, não é verdade? Então, primeiro acalme sua criança. Um abraço às vezes ajuda muito. Abrace, acalente, acalme e depois comece a conversa sobre o assunto. E aí, gente, tem uma coisa que a gente sempre faz, que é acalmar a criança e depois deixar o assunto para lá. Porque já passou mesmo, né? E a gente tem outras coisas para fazer, porque a gente sempre tem, isso é verdade. Mas não deixe as conversas de lado. É preciso falar. Depois que tudo já estiver restabelecido, a calma, a paz, volte lá e fale sobre o assunto que deixou o pequeno enraivecido, que fez ele ter aquele ataque de fúria. Por quê? Senão, a próxima vez que ele passar pela mesma situação, vai acontecer a mesma coisa, porque ele não aprendeu a lidar com a situação. Então, é preciso conversar sobre isso e redirecionar os comportamentos da criança. Esse é o nosso papel. Então, olha só, eu trago aqui algumas dicas bem bacanas. Primeiro, para a gente se conhecer, para a gente melhorar a nossa inteligência emocional e depois para a gente fazer com os pequenos. Tem muita gente boa que traz dicas maravilhosas sobre a questão das emoções com os pequenos. Então, eu vou deixar todas as dicas, não vou tomar mais seu tempo agora, tá bom? Mas não esquece, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, curte para ajudar a tia Rê, tá bom? E estejamos sempre atentos aos nossos pequenos, hein? Não vamos esquecer esse detalhe, que não é um detalhe, é de suma importância. Eles são futuro dessa sociedade e nós vamos curar a sociedade ajudando os nossos pequenos. É só isso que eu sonho na minha vida. Um beijo, até a próxima.